Olá, seja muito bem-vindo à nossa aula de número 9 do curso de SMED. Tá? A gente estava falando sobre algumas questões do Lean Manufacturing, né, os desperdícios e tudo mais, falando sobre os principais aspectos, né, disso tudo. Então eu terminei a aula no superprocessamento e agora eu vou partir para os moldes para injeção, tudo bem? Então, como a gente falou inicialmente nas aulas, né, o molde ele é um conjunto de bloco bi ou tripartido. É importante que você entenda que o molde ele é uma ferramenta essencial dentro do processo de fabricação. O que quer dizer isso? Eu não consigo injetar nada, né, sem um molde. Eu preciso ter um molde para dar forma ao meu produto. Então, esse molde aí ele é parte essencial dentro do processo de fabricação por injeção. Eu quero que você agora dê uma analisada junto comigo, né? Vem com a Nova Meta, a gente sempre fala sobre requisitos de molde, né? Requisitos de projeto, melhor dizendo, de moldes, para que você entenda a ferramenta de trabalho. E quando a gente fala sobre moldes de injeção, né, tem todo um contexto de projeto também associado, e eu acho que é interessante você conhecer a ferramenta como um todo. Por mais que você, por exemplo, não vá fazer o processamento por injeção, ou se você já trabalha, um operador, um regulador, e trabalha já com esse processo por injeção, é interessante você conhecer alguns principais aspectos, alguns principais componentes, né, relacionados a moldes por injeção. E aqui eu vou falar sobre alguns cuidados durante a fase da troca do molde, né? Você que ainda não executou uma troca de molde, ou você que já executou a troca de molde, executa diariamente, existem alguns cuidados e riscos, lógico, associados. E aí nós vamos falar sobre os principais pontos relacionados aí a esses riscos, à operação e aos tipos de molde que nós encontramos. E tem alguns adicionais aqui para que você possa conhecer e entender especificamente, tá joia? Então vem comigo, olha só. Olha aí, nós temos aí diversos tipos de moldes, né? Nós temos aí alguns moldes associados. Nós temos aqui o molde de duas placas, é um molde mais simples, né? E o molde mais simples, o molde de duas placas, é um molde onde nós temos especificamente uma parte fixa e uma parte móvel, antigamente chamadas de parte superior e parte inferior. Nós não chamamos mais nós não utilizamos mais este termo, tá? Hoje nós usamos de parte fixa e parte móvel. São as duas partes do molde, tudo bem? Então, nós começamos sempre a estudar o molde nessa posição, na posição vertical, e, lógico, a aplicação dele, né, nas injetoras são de aplicação na aplicação horizontal. Apesar de existirem injetoras verticais, né, o nosso foco aqui é falar sobre troca de moldes, SMED, né, troca rápida de moldes e ferramentas para injetoras que estão na horizontal, melhor dizendo. Então, a gente estuda o molde sempre nessa posição, mas a aplicação dele né, por um fator histórico, nós estudamos dessa maneira, mas a aplicação dele é sempre na horizontal, tudo bem? Bom, com relação aí às estruturas básicas que constituem o molde, né, gente, a gente vai aprender item por item e passo a passo a gente vai discutindo e você vai aprendendo, tá bom? Bom, mas aí nós temos aqui um molde real, né, e outros dois moldes simulados para que você conheça. Então, nós temos aqui algumas estruturas como o anel de centralização, né? Nós temos aqui a coluna guia, né? Alguns pontos que a gente vai discutir ainda. E nós temos aqui os machos. Todos esses moldes que você está vendo aí na tela, eles têm em comum o quê? A presença de machos, né? Os machos. O que são esses machos? É toda a estrutura que está para fora do plano, né? E cavidade ou fêmea é tudo que está abaixo do plano. Então, os machos, eles ajudam a moldar a parte interna da peça, né? E as cavidades, a parte externa da peça. Então, dá uma olhadinha nesse molde aqui que a gente focou aqui para você, né? Esse molde aí é um molde de duas placas, a gente está vendo aí a estrutura dele, né? Também ele está aberto, claro, e a gente classifica aí como altura de molde, né? A distância entre essa placa base, a placa base inferior e a placa base superior. Lógico, quando o molde está fechado. Então, a distância entre essas duas placas aqui, desde a base do molde até a parte de cima, né? Quando ele está assim, nesse ponto, assim, na vertical, né? A gente classifica essa distância, né, como sendo altura de molde. O curioso é que, lógico, quando a gente está aplicando o molde na máquina, na horizontal, a gente chama isso de altura de molde. É justamente isso, a distância entre a placa base inferior do molde
e a placa base superior do molde nós vamos chamar de altura de molde, tudo bem? Bom, mas lá na frente a gente vai falar sobre nomes e componentes de cada uma dessas placas, que é importante você saber, né, identificar e conhecer. Digamos que aconteça um dano, né, ou tenha uma necessidade de troca, enfim, isso faz parte então do processo. E aí de processo de aprendizagem, você tem que conhecer, sim, os elementos relacionados ao molde de injeção. Olha só, aqui eu tenho uma peça, né? Essa imagem eu acho uma imagem muito bonita, né? A gente tem o macho, né? Visivelmente a gente está vendo o macho, está bem polido aí. Nós temos os pinos extratores realizando aí a extração dessa peça, né? Conseguimos ver ao fundo também as mangueiras por onde a circulação de água, geralmente circulação de água, essa circulação pode ser água ou óleo, né? E, enfim, dependendo das condições, a água pode ser aquecida, a água pode ser refrigerada, tudo isso nós vamos avaliar também, vamos conhecer. E a questão da peça aí sendo extraída, né? Nós temos uma peça sendo extraída. Então o molde ele abre, permite essa extração, e aí é importante ressaltar, porque você está vendo o molde extremamente aí polido, né? E a característica superficial da nossa peça, ela vai copiar essa característica do molde de injeção. Então você, quando vai fazer uma troca de molde, que você vai tirar o molde da máquina, é importante que você realize, né? Coloque o protetivo, no caso que você vai iniciar, se você for iniciar o processo produtivo colocando o molde novo numa máquina, retire, né, parte desse sistema protetivo. Se você, por exemplo, usou, sua empresa utiliza outros recursos aí, né, utiliza, por exemplo, silicone, aí você tem que remover esse silicone usando algum tipo de solvente, né? Os solventes eles são bons por um lado porque você consegue evaporação com baixíssimo resíduo, né? E o caso de aplicação, por exemplo, de álcool, que muitas pessoas utilizam também álcool para desengordurar, é maravilhoso. O álcool reage com a gordura e saponifica, né? Remove a gordura, mas o álcool ele é polar e ele corre risco também de oxidar, né, a superfície do molde. Então muitos utilizam solventes ou produtos específicos, né, de limpeza para que você possa retirar, né, essa camada protetiva do molde, tá? Então isso a gente vai até mesmo abordar um pouquinho mais lá na frente, né? E a gente vai falar sobre isso. Então esse slide eu acho legal de trazer para você aí o molde, né, trabalhando, a pecinha sendo extraída e tudo mais. Mas a gente tem uma visãozinha do molde na operação dele, tá? Bom, gente, o mais importante aí eu quero trazer para você, quando a gente vai falar de funções de um molde de injeção, né? Isso é para completar o seu conhecimento sobre SMED, porque a gente vai falar sobre a ferramenta, então a gente quer sempre na Inovamet te especializar, fazer com que você saia especialista daquilo que a gente está trabalhando dentro dos cursos. Então esse fato da gente falar, o fato da gente trazer a função do molde, componente de molde, é para fortalecer o teu conhecimento relacionado a SMED, né? Lógico, eu trabalho com a ferramenta, eu conheço a ferramenta, mas a gente vai homogeneizar o conhecimento a partir de agora. Então, a função do molde. Quando eu pergunto assim, às vezes, para os alunos, qual é a função de um molde para você? E muita gente diz assim, professor, moldar a peça, né? Só moldar a peça. E, na verdade, a função não é só moldar o produto. A gente tem algumas funções específicas e eu sempre coloco assim, entre 4 a 5 funções básicas, mas dentro destas funções a gente vai analisar uma por uma agora. Vamos ver a primeira aqui, função do molde. Primeiro, levar o material, dar forma ao material, né? Primeiro, quem dá forma ao material, gente, é a cavidade. Eu costumo sempre romantizar essa questão aí, né? Como assim, Hilton? Como romantizar quem dá forma ao material? Muito simples. A cavidade, gente, é o útero da máquina, tá? Então é lá que a peça ela é conformada. Então eu costumo romantizar esse conceito para trazer para você de maneira mais simples. Quem dá forma à minha peça, ou seja, o formato da minha peça está ali, né, dentro da onde? Da cavidade do molde, aquele espaço vazio que vai ser preenchido pelo material plástico, nós chamamos de cavidade. Agora, quando nós temos aqui uma situação onde temos aí os canais, né, canal já não é, os canais de distribuição ou canal de alimentação, ele já não é considerado uma cavidade, tudo bem? Agora, as placas que constituem o sistema, sim, a gente vai aprender isso aqui também com relação à nomenclatura, né, e as partes envolvidas no molde. Outro ponto interessante, quem conduz esse material até a cavidade
são os canais, né, chamados canais de distribuição ou canais de alimentação. A água que sai da sua casa, provavelmente ela passa por outros lugares, perdão, ela passa em outras casas, né, ela é destinada a outras casas, a sua e de outras casas. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que existe um sistema na cidade de alimentação de distribuição de água, as tubulações, né, por onde a água passa até chegar em cada residência. Então, nesse caso aqui, o nosso sistema aí de alimentação, né, do molde, ele tem por função fazer o quê? Levar todo o material através desses canais até chegar na cavidade. Então, quem alimenta a cavidade do molde, onde a peça é conformada, são os chamados canais de alimentação. E é lógico, esses canais eles respeitam uma geometria, né, tem um tamanho definido, enfim, tudo isso, quem vai construir esses elementos construtivos, né, de forma geral, de forma, melhor dizendo, de forma mais específica, aí você pode ter acesso a algumas informações desses em livros mais específicos relacionados à injeção, a moldes por injeção, melhor dizendo. Ou assuntos relacionados à ferramentaria, cursos de ferramentaria e assim por diante. Mas o nosso foco aqui é trazer para você uma visão mais global, né, seja do processo, seja de moldes de injeção. Mesmo sendo uma visão global, a gente vai falar de pontos muito específicos aqui dos moldes de injeção, tá bom? Então, olha só, nós temos o sistema aí, o sistema de alimentação, que já vimos que a função dele é levar o material até a cavidade, né? Outro ponto interessantíssimo é que nós precisamos expelir, né, ou seja, expulsar o ar de dentro da cavidade. Como assim? Quando o molde fecha, o ar fica aprisionado lá dentro, tá certo? Quando o material plástico começa a ser injetado, esse ar precisa sair. Além do mais, alguns materiais plásticos até mesmo emitem seja um resíduo de monômeros residuais, seja vapores, né? Ou seja, alguns gases específicos, mas em geral o ar ali, né? Mais especificamente a gente está falando do ar que fica aprisionado no molde. Quando o molde fecha, né? As duas partes do molde se encontram, o ar ele fica aprisionado e esse ar precisa sair de dentro do molde, senão a gente vai ter alguns probleminhas relacionados à qualidade do nosso produto. Imagina você tentar injetar, né? Imagine você injetar com o ar ali aprisionado. O ar vai fazer uma força contrária. Eu sempre trago aqui esse exemplo aqui. Você tem uma seringa, né? E aí você, quando criança, quem brincava com seringa, né? Enchia de água, jogava, fazia arminha de água com seringa, né? Então, pega o ar, a gente tampava, eu pelo menos quando era criança gostava, achava legal fazer isso, eu tampava com o dedo, né, a saída do ar e apertava o êmbolo, né, empurrava o êmbolo até o final. Você vai perceber que chega um ponto que você não consegue empurrar, porque o ar ele acaba sendo pressionado, né, comprimido, e aí ele gera uma força contrária, né, e aí você não consegue empurrar o êmbolo até o final, não com a sua força, né, o seu braço, enfim, com a força humana. Você precisa de algum outro recurso, claro. Mas isso aí, gente, é para ilustrar o quanto que o ar ele pode ser nocivo, né, se ele ficar preso no interior da cavidade. Ele vai fazer uma pressão contrária à pressão de injeção e aí a peça sai incompleta. Além do mais, devido ao aquecimento e tudo mais, a gente tem um efeito indesejado, que é a carbonização da frente de fluxo, né, chamado de efeito diesel, também muito conhecido como efeito diesel. Então, a saída de gás, a saída de ar do interior do molde, ela é de extrema importância, tá? Nesse quesito. Então, além do mais, não é só por isso, tem uma questão também estética, que o produto pode apresentar bolhas, né? E aí a gente precisa, naqueles pontos onde as bolhas ficam, se a gente não consegue através do processo, né, retirar, a gente tem que fazer um detalhamento no molde, né? Uma saída de gás especificamente naquele ponto, tá bom? Bom, manter as partes alinhadas durante todo o processo. Quem é que faz isso? Sistema de alinhamento, sistema de guiamento do molde. O mais comum e o mais que a gente encontra por aí é o sistema onde nós temos a coluna guia e a bucha da coluna guia, né? Sistema de guiamento por coluna e bucha. Mas também tem alguns moldes que podem ser feitos através dos cantos, né? Você pode fazer um contato, enfim. E aí você mantém um alinhamento desse molde, tá? Através dos cantos. Mas, em geral, nos cantos se utiliza o sistema de coluna guia
e buchas. Se o molde deslizar ou deslocar, a coluna ela não vai encaixar na bucha. É importante a gente estar com a proteção de molde ali ativa para não termos dor de cabeça. Tudo bem? Outro ponto interessante, tá? Outro ponto interessante é que a gente precisa resfriar o material. Lógico, nós estamos colocando material plástico aquecido para o interior da cavidade e nós precisamos resfriar. Como é que nós vamos fazer isso? Através do sistema ou os canais de refrigeração que precisam e muito serem bem projetados para que nós possamos ter eficiência, né, durante essa troca térmica, eficiência da troca térmica, para que a gente possa, então, resfriar o meu produto. Se eu coloco ele muito próximo, né, faço um mau dimensionamento, eu posso resfriar o meu produto antes da hora, o que me limita, dentro do processo de fabricação aí, algumas questões aí, tá? Isso vai me limitar como? Em que sentido que vai me limitar? Vai me limitar no sentido de eu ter uma parametrização, lembrei a palavra, fugiu rapidamente, mas uma parametrização, vai limitar a minha parametrização. Então, a minha regulagem numa máquina injetora fica mais limitada quando eu tenho essa questão aí associada, tá? Então, gente, o canal de resfriamento, né, os canais de refrigeração pelo interior do molde, eles precisam serem muito bem dimensionados para que a gente não tenha essa dorzinha de cabeça aí com relação à refrigeração. Então, o sistema de resfriamento ele é essencial, ele é parte essencial e tem que ser bem projetado. E é uma das últimas partes que são feitas durante o processo, um projeto de molde, né? Outro ponto é abrir para permitir a extração. Quem faz isso? É chamada linha de separação. Basicamente, a linha de separação é uma linha onde a gente tem um encontro das duas faces do molde, né? E aí forma uma linha bem definidinha ali, onde termina uma parte do molde e aonde inicia outra parte do molde, tá bom? E, finalizando, né, dentro das funções, né, função do molde, eu tenho que permitir também a extração da minha peça, é claro, eu não vou querer que minha peça fique presa, né, no interior do molde, eu tenho que tirar de uma outra maneira, né, parar o processo, ter que bater para tirar, é claro que isso seria um absurdo, mas às vezes acontece de peça ficar presa, engatada, isso acontece por conta de processamento, mau processamento, é claro, ou mau dimensionamento, né, do molde, mas a questão é que eu tenho um sistema responsável pela extração desse moldado. Então, geralmente eu tenho um sistema de acionamento por pinos, né? Os pinos extratores fazem esse acionamento, pode ser pneumático, pode ser hidráulico, enfim, a gente tem todo um tipo de sistema de acionamento, pode ser por pinos, lâmina, enfim, placa extratora, né? A gente tem algumas questões aí mais associadas, isso aí que a gente pode ver depois. Mas a grande questão, né, gente, da função do molde é que nesse sistema aí que faz a extração, a gente tem o objetivo de extrair a peça lá de dentro. Como vai ser feita a extração, isso aí pode variar, claro, mas esse quadro aqui ilustra bem para você todas as funções do molde por injeção. Então, basicamente, a gente tem que dar forma ao produto, ok? Dar forma ao produto. Temos que resfriar, expulsar o ar da cavidade, vamos botar na ordem, né? Eu tenho que dar forma ao produto, resfriar a cavidade, resfriar o material que está lá dentro, né? Eu tenho que... Desculpe, vamos fazer a sequência, porque senão eu me perco. Vamos lá, primeiro. Vamos fazer. Função, dar forma ao produto, expulsar o ar da cavidade, né? Abrir para permitir a extração, expulsar o ar da cavidade, resfriar o produto, abrir para permitir a extração, tá? E aí a gente tem, então, umas 4 funções básicas que eu falei para você. Lógico que não se limita a isso, né? Dar forma ao produto, expulsar o ar da cavidade, resfriar e abrir para permitir a extração. Ou abrir e extrair, daria 5. Mas o quadro aqui geral, ele apresenta, então, as funções de um molde de injeção, né? Para que a gente possa, então, para que nós possamos, então, estar falando sobre essa questão aí dele. Para conhecer, né? Então, aqui, basicamente, uma ficha das funções do molde. Estamos conhecendo o molde, para que serve, como vamos aplicar e tudo mais. Então, essa parte aqui é só para que você possa conhecer aí, então, as funções de um molde por injeção. Eu espero você, então, na nossa próxima aula.